O que as bolinhas trabalharam nessa segunda-feira é brincadeira. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Uma segunda-feira para lá de incomum, com muitos sorteios de mata-mata de Sul-Americana e Libertadores, né, com chaveamento decidido até a final, e oitavas de final da Copa do Brasil. Então, vamos longe aqui, reunir todos esses sorteios num só vídeo, a gente analisa, né, tenta fazer algumas projeções, embora os jogos só vão acontecer daqui a 2 meses, falta muita coisa ainda, mas, né, assim como o futebol brasileiro também em breve vai dar uma pausa, tem data FIFA, uma rodadinha de brasileiro, depois o Mundial, então acho que é o momento agora também da gente aquecer, né? E a gente pode revisitar depois o mata-mata quando estiver chegando perto. Mas é claro, que impressões, né, os sorteios deixaram, né? O que eu tô pensando também? Será que vem zebra aí? Ficou fácil o caminho para um, para outro? Né? Até posso compartilhar com vocês também algumas reações minhas aqui durante os sorteios. Então, já vou chamar aqui na segunda tela, a gente fala na ordem de Sul-Americana, Libertadores e depois Copa do Brasil. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para o canal do Canedo crescer. E comenta aí, evidentemente, também depois o que você achou, não só do vídeo, também como os seus palpites para esse mata-mata. Vamos lá, chamando a segunda tela. Simbora, hein? Sul-Americana, grande conquista. Meio que abraçaram já o Sul-Americana, né? Que, pensando alto, quem fala Sula, né? Eu só acho que só informalmente aqui nós brasileiros. E até o perfil é Sudamericana BR, né? Não, é Suda, pra gente é Suda, né? Mas é estranho, né? Pra mim é Sula, a Sula Miranda. Vamos lá, final em Santa Cruz de la Sierra é um torneio que, em tese, ninguém quer, beleza, mas chegou agora, se apresentou ali em condições. Quem chegou até aqui tá a poucos jogos do título, então tem que levar a sério, eu acho, né? Temos 5 brasileiros envolvidos, 3 de um lado da chave, outros 2 do outro. Começando lá com Alianza Lima e Grêmio, então, para explicar, né, a diferença da Libertadores é que na Sul-Americana tem um playoff extra, que é com a galera que veio de terceiro lugar da Libertadores e quem passou em segundo na Sula. Então, temos 3 brasileiros aí envolvidos, 4 brasileiros, desculpa, envolvidos nesses playoffs. O Grêmio vai ter que passar pelo Alianza Lima para pegar a Universidade Católica do Equador, não é o do Chile. Embaixo, Guarani do Paraguai e Laú do Chile contra o Independente, o rei de Copas. Cerro Largo ou Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo, contra Lanús. E aí, cara, eu acho que vem uma pedreira pro Fluminense, né? Ou também pro Bahia. O Bahia já vai enfrentar o América de Cali, que passou no grupo do Corinthians, e se passar, pega o Fluminense. Se você for olhar a tabela do Brasileirão, Fluminense e Bahia são os melhores times, né? O Galo tá bem próximo ali também em pontos. Então já vai ter Fluminense e Bahia. Se o Bahia passar, Fluminense e Bahia direto nas oitavas. Eu, como torcedor do Flu, não gostei. Torcedor do Bahia também tem certeza que esperava talvez um outro confronto, mas faz parte da natureza do mata-mata. Do outro lado da chave, Bolívar contra Palestino para enfrentar o Cienciano. Galo ou Atlético Bucaramanga contra o Godoy Cruz. É bom que é um joguinho de escudos também, né? Para você testar os escudos, seu conhecimento. Vasco Independente Del Valle contra Mushuki Runa, que fez a melhor campanha, estava no grupo do Cruzeiro. E aí, Bulu Bulu ou Once Caldas contra o Huracan. Aí eu vou só mudar aqui para uma piada maravilhosa. O Huracan tá totalmente cagado, né? Ele vai ter que enfrentar o vencedor de Itália e Brasil. Parece muito, né? O escudo do Bulu Bulu, porra, é a cópia do escudo da CBF. E o do Once Caldas, tradicionalmente, já lembra muito, né? O do... Meu Deus do céu. É resenha boa, né? E o Huracan, que também tem o seu escudo peculiar, foi vice-campeão argentino. Eu acho que assim, o lado esquerdo da chave está um pouco mais forte, mas está um pouco imprevisível. Eu não consigo cravar que nenhum brasileiro vai passar da fase pré. O Galo talvez seja o mais favorito contra o Atlético Bucaramanga, mas o Galo hoje não está jogando tão bem, né? Se os confrontos fossem hoje, você já ficaria ali naquela e tal. Eu vou adorar, né? Eu queria muito ver o domínio brasileiro se estender pela Sul-Americana. Desde 2021 temos um brasileiro numa final, pelo menos um brasileiro, só que o último título foi em 2021.
E a final foi Furacão e Bragantino. Furacão ganhou. Depois a gente teve 3 vices. São Paulo, vice para o Del Valle, Fortaleza, vice para a LDU, e ano passado, Cruzeiro, vice para o Racing. Então, não sei se eu consigo nutrir a esperança de termos uma final de brasileiros, mas pelo menos um brasileiro chegando na final, acho que dá. E que seja, né, o meu Fluminense, mas se o Bahia eliminar o Flu, acho que vai fortíssimo também. É óbvio que tem confrontos com argentinos, né? Potencial Lanús, potencial Independente ou Grêmio, né? E do outro lado da chave, talvez um pouco mais factível, vai, o caminho, né? Embora também tenha Huracan aqui, Godoy Cruz, Altitude do Bolívar, que volta e meia tem um bom time, né? Sul-Americano acho que fica por aí. Você confia que os 4 brasileiros vão passar, né? Já do playoff? E se sim, né? Será que teremos final brasileira? Diz aí o que você acha que está pintando para a Sul-Americana de 2025. Vamos pular para Libertadores. Ó, eu fui assistindo aqui e reagindo aqui nos grupos com os amigos e tal. E quando cai Flamengo e Inter, eu pensei, pô, poderia ter tido um confronto mais difícil para o Flamengo, porque o Flamengo foi pote 2, mas também não foi um confronto fácil, tipo pegar o Vélez. Fácil, sim, sempre em tese, né? Mas quando foi saindo do lado da chave, eu falei, pô, não é possível. O Flamengo, de novo, teve uma vida facilitada, assim, no sorteio, né? Fiz até um vídeo sobre isso quando fui criticar o desempenho do Flamengo nas 2 últimas Libertadores. O Flamengo caiu, mas caiu até com sorteio sendo amigo. Olímpia, Bolívar, depois o Peñarol. Dessa vez, assim, analisando depois friamente, não dá para afirmar que tá fácil, né? A gente tem de um lado da chave Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo, LDU, Libertad, River, Universitário e Palmeiras. Do outro, Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing, Cerro Porteño, Estudiantes, Flamengo e Inter. Se a gente for listar os 8 melhores times, 5 estão de um lado. Então a gente já sabe que não vão passar. Pelo menos também é a minha opinião. A sua pode ser diferente. Para mim, Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo, River, Palmeiras, Racing, Flamengo e Inter são os 8 melhores times nesse momento. Mas assim, Flamengo ter um Inter é bem mais difícil do que o Botafogo pegando a LDU. Em tese, sempre em tese, né? Quem mais aqui passou no pote 2, né? O Fortaleza passou no pote 2, pegou o Vélez também, né? Mais fácil do que pegar o Inter. Mas é isso, eu acho que não temos, assim, tirando Flamengo e Inter, enormes atrativos de cara numa Libertadores. E quartas de final também, pelo chaveamento, não tem... Só tem uma chance de confronto brasileiro, que é Botafogo e São Paulo, né? Mas, em compensação, a gente já pode ter um afunilamento maravilhoso. A gente pode ter um Palmeiras e River, que seria pesadíssimo. Botafogo e São Paulo de novo, uma reedição da semifinal passada. Poderíamos ter um Fortaleza e Racing, né, que acabou de ter na fase de grupos. Ou um Vélez e Racing, né, um duelo local. Estudiantes e Flamengo. Né, o Estudiantes tem tradição. Pode não ter um super time, mas tem tradição. Eu acho que, assim, no geral, o Flamengo pinta como um dos favoritos desse lado da chave. Flamengo e Racing. Claro que o Inter deve melhorar. Não imagino que, né? É muito convidativo a gente analisar com o hoje. Mas a gente tem que levar em consideração que jogos em 2 meses. Então vai ter troca de treinador e principalmente uma janela de transferências vindo aí. Ponto é, o Flamengo vai se fortalecer na janela de transferência. O Flamengo não deve perder jogadores. Botafogo não. Botafogo está vivendo agora a expectativa de perder 3 titulares, pelo menos, né? É o que diz o noticiário. Igor Jesus, Cuiabano e o Jair para o Nottingham Forest. Será que o Botafogo vai conseguir repor a altura? E o Botafogo ainda está se encontrando aí ao longo do ano. Não está nem 100%. Então, acho que ficou difícil para o Botafogo tentando mirar título, né? Para passar da LDU, acho que passa. Mas, de repente, para o Botafogo ir tão longe quanto ele foi no ano passado, acho muito improvável. Então tá pintando, acho que Racing e Flamengo de um lado da chave. E aqui é Palmeiras ou River. E confesso que não sei o que esperar de Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo e LDU. Se o São Paulo tiver todo mundo inteiro, já não tem, né? Alguns já estão fora aí da temporada.
Mas se tiver todo mundo inteiro, eu acho que o São Paulo pode ser um semifinalista aqui. Hoje também, muito convidativo olhar para o São Paulo hoje jogando essa bolinha e falar, não vai chegar. Mas é o São Paulo, né? E exige respeito, merece respeito. E tem bons jogadores dentro do seu elenco. Se Lucas Moura, Oscar, todo mundo estiver jogando bonitinho, eu acho que o São Paulo vai longe e pode mirar essa semifinal aí. E aí seria fantástico, né? A final em Lima, dia 29 de novembro. Carinha de final brasileira de novo. Obrigado também. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Tentando aqui uma final brasileira de novo. Vamos ver se rola. Palmeiras ou São Paulo. Acho que o Botafogo não consegue chegar dessa vez. Palpite, né? E o Flamengo aqui do outro lado, eu acho que é o mais forte para uma final brasileira. Pois bem, vamos para a Copa do Brasil. Tivemos aí só as oitavas, né? Há uma diferença. Quando acabarem as oitavas, vai ter um novo sorteio das quartas e aí sim aquele chaveamento até a final. Então aqui esqueçam qualquer ordem. Foi a ordem de sorteio. São Paulo e Furacão. Olha só a diferença também, como a Copa do Brasil é uma discussão grande, né? A Copa do Brasil é melhor do que a Libertadores e tal, porque, em tese, né, a gente olha todos os brasileiros como um nível superior à Libertadores. Nem sempre na prática é assim, porque brasileiros também caem na Libertadores, né? O Bahia caiu no grupo pro Atlético Nacional, outros times passaram em segundo e tudo mais. Mas é que o Brasil tem tanta força que mesmo num cenário de Santos e Grêmio eliminados por antecipação, também caiu o Sport, Vitória, outros clubes de Série A. Olha só os confrontos que a gente tem em oitavas de final da Copa do Brasil. É muito bom também não ter pote. Por isso que, assim, eu defenderia, na verdade, não ter pote nunca na Copa do Brasil, porque já dá chance pro azar aí. São Paulo e Atlético Paranaense, 20 anos da final da Libertadores, de 2005. Tudo bem que o Furacão tá mal das pernas, né? O São Paulo é favorito, mas vai saber, né? Mata-mata e tem a sua história. Galo e Flamengo, simplesmente a reedição da final, meses atrás. Retrô e Bahia, né? Tá faltando zebra? Temos 3 zebras nessa fase, né? 3 grandes zebras nessa fase. Retrô, CRB e CSA. Então, muito legal ter o Retrô, que eliminou o Fortaleza. Esqueci de mencionar o Fortaleza, não, o Retrô eliminou o Fortaleza. Vai pegar o Bahia. Flu e Inter. Pô, talvez não, né? O gol que eu mais comemorei na minha vida tá aqui, ó. O bonequinho do Germancano ali. Fluminense e Inter, né? Eu vivi a semifinal daquela Libertadores de 2023. É maravilhoso ter esse confronto de novo. Enfim, ganhando ou perdendo, ganha a competição. CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco. E aí, bum! Já tava bom o sorteio? Galo e Fla, Fluminense e Inter, tava bom. Corinthians e Palmeiras. Simplesmente Corinthians e Palmeiras no mata-mata. Palmeiras é favorito, né? Hoje o Corinthians não tá jogando nada, mas mais uma vez, vai saber como vão estar os times até lá. Acho que o Palmeiras vai continuar favorito, porque o Corinthians não tem muita esperança. Tem a volta do Yuri Alberto, ao mesmo tempo ele pode ser vendido, mas os problemas políticos aí do Corinthians e tal acho que não deixam uma situação muito otimista. Mas é derby, né? É clássico. E Botafogo e Bragantino, para completar. Então, maravilhosas as oitavas de final da Copa do Brasil. Vai ser tudo no pique. Não consigo aqui cravar que o Vasco elimina o CSA. Acho que o Cruzeiro é bem favorito contra o CRB. O Cruzeiro já não está mais na Sula, então deve focar na Copa do Brasil. O Vasco está na Sula. O Bahia está na Sula contra o Retrô, mas o Bahia também é favorito. De resto, aí é tiro, né? É muito difícil. O Flamengo é favorito contra o Galo. Vamos lá. Para a posteridade, né? Para a gente sair aqui do muro. Né? Tô aqui produzindo conteúdo para vocês, não é à toa. Então vamos lá. O São Paulo elimina o Furacão, o Flamengo elimina o Galo, Bahia elimina o Retrô, Fluminense elimina o Inter, Cruzeiro elimina o CRB, o Vasco elimina o CSA, o Palmeiras elimina o Corinthians, o Botafogo elimina o Bragantino. Teremos então nas quartas de final São Paulo, Flamengo, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Botafogo. Pô, chance de vir só confronto absurdo, né? Com 4 cariocas, chance de ter clássico seria enorme. Mas é um palpite. E aí eu trago aqui o calendário da CBF. Não fiquem malucos, né? Mas eu vou dar um zoom aqui, só para vocês não se perderem, né? Aqui em cima estão os meses. Cara, esse é um link que, assim, eu posso até postar aqui nos comentários.
eu uso muito, é muito bom. Primeiro, para você ver a zona que é o futebol brasileiro. E segundo, para você que gosta de se planejar, né? Sobre data FIFA. Quando é tal confronto no mata-mata? Será que eu posso fazer essa viagem ou tem risco do meu time estar jogando? Será que tal coisa, não sei o que lá, enfim. A Copa do Brasil vai acontecer, né? Laranjinha aqui, né? Data base, né? 30 de julho a ida e 6 de agosto a volta. Então, primeiro vem a Copa do Brasil. Logo depois, na verdade, primeiro vem o playoff da Sula, né? Acabou o Mundial aqui, ó, bege. Já começa o playoff da Sula com rodada do Brasileirão. Tem 4 times jogando o playoff da Sula e o Campeonato Brasileiro não vai parar. Isso é para ficar maluco, para ficar maluco. E tem gente que acha que estadual tá bom, né? Do tamanho que tá, né? Espreme o resto e que se dane. Enfim, beleza, né? Playoff da Sula e aí vem aqui depois da Copa do Brasil, que é no início, termina no início de agosto. Nas 2 semanas seguintes, nos 2 meios de semana seguintes, já vem o mata-mata da Sula e da Liberta. Então é pauleira, gente. É assim, os times vão ter, alguns até vão ter férias agora, os que não forem jogar o Mundial, né? Vão dar férias, vai ter intertemporada, vai poder descansar bem. A partir do momento, ó, acabou o Mundial, na verdade nem acabou, né? No dia da final, no fim de semana da final do Mundial, tem rodada do Brasileirão. E aí, meu amigo, 13 de julho, com jogo quarta e domingo até aqui, ó, 24 de agosto. Então, 13 de julho a 24 de agosto tem jogo direto. Se os brasileiros passarem do playoff da Sula, né? Vai ter jogo quarta e domingo direto. Aí depois vem quartas de final da Copa do Brasil, quem foi eliminado vai descansar, né? Faz parte. Mas é muita pauleira. Preparem-se, tá? Então, seu time vai precisar do elenco nessa época do ano, mas é, ao mesmo tempo, uma época maravilhosa, porque eu amo de paixão o Campeonato Brasileiro do jeito que é, nos pontos corridos, mas eu amo muito o fato das competições de mata-mata sempre conseguirem também suprir essa necessidade do mata-mata. Então, acaba. A gente tem tudo, né? E é basicamente nessa época do ano que pega fogo. A partir de julho, com mata-mata. Como tem o Mundial esse ano, Copa do Mundo de Clubes, já é a partir de agora que já está pegando fogo. Coisa linda, maravilhosa. Vamos lá, hein? Preparem-se para o segundo semestre daquele jeito. Deixa aí nos comentários quem é que vai passar das competições, os seus favoritos. Até projetando também janela de transferências, quem é que chega forte depois. Faça o seu desabafo se você for um torcedor desiludido. E se você já estiver iludido aí com os sorteios, vá longe também. Deixa registrado aqui que depois a gente volta e cobra. Valeu? Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto, valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.